Mas olha, não pise na bola. Eita caralho. Cadê? Cadê? Ah. Ah. Ah, bom. Tá mudo? Negros. Mas olha, não pise na bola. Bora, vamos. Tá todo mundo aí? Molecante, Samuel, para de conversar com a sua vizinha latina e venha pra lá. Sai fora, cara. Mas olha, não pise na bola. Moleque, hoje tem coisa pra gente reagir, tá? Por que que tem muita coisa pra gente reagir hoje? Uma professora... Mano, eu tô tomando um remédio. Adélia, eu tô tomando... Ah, Sadanzinho. Sadanzinho, hein? Moleque, aconteceu uma coisa chata lá no Castelão, né? Aconteceu uma coisa chata lá no Castelão, né? Que foi que rolou lá no Castelão, hein, galera? Ai, ai, ai. Ai, 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 caralho. Aconteceu uma coisa chata lá no Castelão, né? Parece que foi assinado o teste de paternidade. E deu positivo. E deu positivo, papai. Não teve jeito. O vovô é o pai da Lion. O vovô é o pai da Lion. É o pai da Lion. É o pai da Lion. Tá ligado? Deixa eu chamar aqui as pessoas do Instagram. Moleque, aconteceu uma coisa chata no Castelão, né? Ai. Parece que o teste de paternidade deu positivo. O vovô é o pai da Lion. Olha só, você que tá vendo essa história aqui, vou deixar o link aqui pra você entrar na live, tá começando agora. Não perca seu desconto e use o cupom COVARDE, tá ligado? Lá na Growth, pra você ter desconto. Entra na live, que hoje tem muito conteúdo pra gente reagir. E parece que descobriram quem é o pai da criança. O vovô é o pai do Lion. Entra aqui no link, ó. Vai direto pro YouTube, mano. Não se preocupa, não vai pro navegador. Vai direto pro YouTube. Tá aqui o link, ó. Covarde. Moleque, parece que o vovô é o pai do Lion. Parece que o teste de paternidade... O teste de paternidade deu positivo. Deu positivo. Tem conteúdo pra gente reagir hoje, tá? Hoje tem muita coisa pra gente reagir. E caralho. Ah, vai se foder, crioulo. Mano, tem muita coisa pra gente. Ei, mulher, tá louca? Não sabe quem sou eu, hã? Mano, eu adoro esse cara, ó. Ei, mulher, tá louca? Não sabe quem sou eu? Moleque, tem muita coisa pra gente reagir, tá ligado? Vão curtindo aí a live. Por quê? Uma professora que foi vítima de assédio se pronunciou pra falar sobre o caso Silvio Almeida. E essa professora discorda completamente de todo o linchamento que Silvio vem experimentando depois do possível caso de assédio. A Croy, gente, Croy não está bloqueada da live. Parem com isso, tá? Parem com isso. Parem com isso. Parem com isso. Vamos lá. Claro, Claro. eu gostaria de falar. Pois fala. Vejam só, Hum, logo quando saiu essa questão, hum, eu fiz várias postagens que ainda hum, estão no meu Instagram, hum, colocando o seguinte: hum, me causa grande estranhamento. hum. Eu acho inadmissível Rasga. a forma como ele foi agredido. Rasga. A professora só está defendendo Silvio Almeida, não. Rasga. Não estou defendendo. Eu já fui assediada sexualmente. Rasga. Inclusive, vou dizer aqui uma coisa que eu nunca falei, de um professor meu. Eu tive um... Moleque, eu fui assediado dentro de sala de aula por um aluno. Vocês acreditam nisso, gente? Eu fui assediado por um aluno. Isso nunca tinha me acontecido. Eu trabalho com educação desde os 18 anos, cara. Em sala de aula, tanto como professor, como intérprete, como mediador de acessibilidade, como trabalhando em núcleos específicos dentro de algumas instituições, nem como professor, nem como intérprete, mas trabalhando em núcleo de inclusão, desde os meus 18 anos. E eu fui assediado e eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma situação como essa. Tá ligado? Nunca imaginei que isso fosse me acontecer. E eu fui assediado de um jeito tão sutil de sala de aula que eu fiquei assim, será que isso foi realmente um assédio?
tava falando com o aluno e eu virei para falar com a professora, enquanto a professora tava me passando um recado para eu passar esse recado para esse aluno, que era um aluno, que era uma pessoa surda. Então eu tinha que traduzir. Quando eu virei, o aluno veio falar comigo, Urubu de Uruguaiana, filho. Cara, eu não tô acreditando nisso, cara. Quando eu virei para falar com o aluno, bicho, o aluno veio falar comigo e ele não falou comigo, tipo assim, não foi, assim, existiam tantas possibilidades desse aluno chamar minha atenção, mas o cara escolheu pegar na minha bunda para chamar minha atenção. O cara apertou minha bunda dentro de sala de aula, na frente de todo mundo, gente. Na frente de todo mundo. E eu fiquei assim, eu fiquei assim, cara, será que isso é o que eu tô pensando? Fiquei, mano, será que isso é o que eu tô pensando? Será que eu fui assediado, cara? Falei assim, gente, será que isso foi um assédio? Na minha cabeça eu fiquei assim, será que foi um assédio, cara? E isso é assédio, né, gente? Só que foi de um jeito tão sutil, mano, que eu fiquei assim, será que eu não tô vendo coisa? Será que eu não tô exagerando? Será que eu não tô, tá ligado? Massaí. Libertem nossa ave decolonial. Ah, vai tomar no cu. Vou te tirar da live, tá? Não vamos começar com essa porra. Acabamos de começar, não tem nem 10 minutos de live, gente. Por favor, gente, não façam isso. Vamos manter a live num clima ameno. Pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, vamos voltar. Eu não sei, eu não tenho certeza se essa querida foi uma das que incorporou a denúncia ao Silvio. Eu não sei. O chat tá dizendo que sim. Se ela foi uma das pessoas que incorporaram a denúncia, agora ela tá vindo a público pra trazer uma informação defendendo o Silvio Almeida. Vamos ver o que foi que aconteceu, né? O professor que me assediou quando eu era aluna dele, e que depois eu passei num concurso, e ele comentou, aliás, eu fui aprovada, não fui classificada, não tirei primeiro lugar, mas eu poderia ter entrado. E ele disse para um colega em comum que lá eu não entraria. E lá eu não entrei porque eu nunca transei com ele, a verdade é essa. Professora, por que a senhora me denunciou? Porque todo mundo sabe que ele assedia e ninguém faz nada. Eu sei o que é assédio sexual pesado. Professor me assediando e depois, como colega de trabalho, disse que eu não entrava. E todo mundo sabe que ele assedia. Gente do céu, que é isso? Meu Deus do céu, gente. Que pesado, velho. Meu Deus do céu, não fazia ideia do tom desse vídeo. Muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. Caralho, meu irmão. E eu vou contar pra vocês uma parada. Eu acho que se eu não me engano, eu já contei isso pra vocês em outro momento. Tem dois professores de uma instituição que eu já estudei, que esses dois professores, eles eram casados. E eles se separaram. Eles eram casados e eles se separaram. Tá ligado? E, mano, esses dois falam, Samuca, eu passei no mestrado. É o que eu tô te falando, pô. Não te falei aqui, ó. E erro, mano. E erro chegou no chat pra avisar pra gente que passou no mestrado. Foi o que eu te falei, porra. Foi o que eu te falei. Eu falei que a vaga era tua, caralho. Te falei que a vaga era tua, porra. Caralho, que felicidade, caralho. Tudo nosso, porra. Nada deles. Tudo nosso, cara. Nada deles. O bagulho é o seguinte, mano. Você vai... Agora eu passo... Tá só começando. O fácil é entrar, tá? Fácil é entrar, filho. Difícil é sair, tá ligado? Agora, qual que vai... O que vai acontecer, mano? Você chega lá, pá, vai pianinho, tá ligado? Vai entendendo como é a turma, vai sabendo qual é a galera, pá, pra você ir se turmando, tá ligado? Esse que é o pau. O boy da sua história pode ser muito sem noção. Quando eu era monitor, eu tive umas interações que me faziam questionar se eu tava falando com uma pessoa. Cara, é muito louco isso, assim. Você passa por uma situação como essa... Ah, obrigado pela inspiração. Pior que eu tô trabalhando e estudando agora. Filhote, o bagulho é o seguinte, é fácil entrar, depois é que é complicado. Se formar é que é complicado. Mas é tudo nosso, irmão. Você vai chegar, você vai sair com esse diploma, tá ligado? Você vai sair mestre. E vai no sentido de que você tá construindo o seu repertório pra sua sala de aula, tá ligado? Então você vai pra aprender, mas você vai também pra levar uma bagagem, pra levar uma experiência de alguém que já tem
que já dispõe de alguma certa experiência na área, com que pesquisa e tal, mas você vai para aprender e para construir repertório. Muita atenção, é muita exigência, é muita coisa para ler, é muita coisa para fazer. Vai vendo quantas disciplinas você pode fazer no semestre, não pega mais disciplina do que tu não possa fazer. Se você não for bolsista, é ainda mais tranquilo para você, porque você não vai ter a obrigatoriedade de participar de certas atividades. Então o que você faz? Você vai no seu tempo, dentro do seu ritmo, para você não criar nenhuma gastrite nervosa, para você não criar uma ansiedade generalizada, como várias pessoas, tá ligadinho? Mano, vamos voltar aqui, porque a querida falou coisas muito importantes aqui, muito sérias. O que acontece? Eu já falei isso pra vocês, eu não tenho certeza se eu falei, mas eu estudei numa instituição que tinha 2 professores que eles eram casados e eles se separaram. E a gente sabia na instituição que a gente estudava que se a gente fosse orientando do professor A e a gente fosse para a banca e na banca de avaliação tivesse a professora B, que foi casada com o professor A gente não ia ser aprovado na banca. A gente sabia disso. Isso realmente aconteceu, gente. Acontecia nessa universidade. Eu não sei se acontece mais, tá? Eu não sei se acontece mais, mas acontecia. E era uma situação muito constrangedora para os alunos. Que a gente não queria mais ser orientando do professor nem da professora. E a gente conversava entre nós, falava assim, cara, então, se você for para esse professor aí e essa professora estiver na banca, tu tá fudido, que tu não vai ser aprovado. Se tu for orientando dessa professora e o professor estiver na banca, tá fudido, porque tu não vai ser aprovado. Porque eles não aprovam um aluno um do outro. Cara, isso é muito insano, cara. Você fica, gente, que é isso, cara? Academia é como a vida, né, gente? Não é nada muito diferente de como é a vida social, não, tá? É só mais um pedaço da vida social. Vamos lá, vamos voltar. Eu já entrei uma vez na sala dele, ele estava beijando a aluna na boca. Professora denuncia, não, todo mundo sabe que ele assedia. Todo mundo sabe. E eu fiquei calada esses anos todos. Eu sei o que é isso. Eu fui para uma viagem e o cara ficou encostando a mão na minha perna a viagem toda. Depois, quando eu botei uma cara feia para ele, isso no ônibus, aí ele tocou assim no meu braço, eu puxei com asco, aí ele alisou meu braço e fez... eu toquei em você, né? Porque sua pele é tão lisa. Então não é que ele tocou sem querer. Eu sei o que é assédio sexual. Assédio sexual. Toda gente. mulher sabe o que é assédio sexual. Toda mulher passa por violência sexual. Toda mulher passa por violência sexual. Eu sei o que é isso. Eu já sofri de um professor quando eu era aluna dele. E que depois quis me prejudicar na instituição para eu não entrar como professora. E eu não denuncio, porque nada vai acontecer. E todo mundo sabe que ele é assediador de mulher. Assedia tudo quanto é aluna, todo mundo sabe. E eu já vi outros casos de professores na universidade que quando um colega tirou ele de sala de aula, outro colega de sala de aula não, de sala que estava dividindo, porque ele assediava a aluna dentro da sala, outro colega botou ele para dividir a sala com ele, todo mundo sabe. E esse cara já foi até, ia para, a gente, desculpa que eu estou emocionada, formatura, e ele foi homenageado pelos alunos, e os alunos sabem que ele vive assediando a aluna. Rapaz, é foda, viu, boy? Pior que eu já vi isso rolando, era caso de chifre, no RAM. Você tá falando da história passada, no RAM, não do relato, né? Cara, isso é muita loucura. Eu não denuncio porque sabe que não vai dar em nada. Caralho, meu irmão, isso é muito foda, cara. Então eu sei o que é assédio sexual. Eu sei o que é violência sexual. Então não é que eu esteja defendendo um agressor sexual. Só que eu já vivi criminosamente um lixamento na internet de um aluno que depois, inclusive, foi indiciado pela Polícia Federal, que inventou que eu cometi um ato de racismo em sala de aula, que eu sou a maior referência na Universidade Federal de Pernambuco na questão racial. Quem começou a discutir fui eu. Eu fui linchada, me chamaram de puta branca racista. Ele escreveu na internet que eu tinha que morrer asfixiada com meu próprio vômito e todo mundo achando maravilhoso, inclusive feministas me chamando de puta branca racista. E eu não tenho dúvida que as mulheres que hoje estavam criminalizando Silvio Almeida foram as mesmas que me chamaram de puta branca racista. Que é isso, irmão do céu? Que foi isso aqui, gente? Gente, eu não tava esperando isso. Eu não tava... Eu não tava esperando isso. Eu não fazia ideia... Eu não fazia ideia de que o vídeo ia chegar... Croizinha! Eu não fazia ideia de que o vídeo ia chegar nisso aqui, galera. Eu não fazia ideia de que o vídeo ia chegar... Meu Deus do céu, o que é isso aqui, gente?
Não, tem 143 pessoas aí, vamos curtir a live. Caralho, meu irmão, o vídeo chegou num lugar que eu não tava esperando, pô. Certo? O que eu chamo a atenção é para esse linchamento nas redes. Aí alguém disse, não, Liana, uma amiga minha, não, mas esse aluno é porque ele foi mau caráter, isso é uma questão individual. Não, ele é... Boa noite, seu Fordinho lindo. Tô aqui na padaria fazendo hora extra pra pagar a faculdade e curtindo a live. Caralho, meu irmão. É tudo nosso, mano. Caralho. Bagulho louco, fi. Bagulho louco. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu tava na minha segunda graduação, sabe o que que eu fazia pra poder pagar minhas contas? Tão suave. Sabe o que que eu fazia pra pagar minhas contas? Vendia sanduíche natural, mano. Comprava o pão, comprava queijo, comprava tomate, alface, comprava um molhinho, misturava com uma pimentinha, passava um molhinho no pão, fechava o pão no intervalo e ia passando de sala em sala oferecendo meu sanduíche natural a R$ 3, tá ligado? Se eu conseguisse vender 10 no dia, era a minha meta, era de 7 a 10 no dia, tá ligado? Que eu vendia pra poder pagar minhas contas na faculdade, que eu não tinha dinheiro, pô. Não tinha trabalho, tava sem dinheiro e tal. Na verdade eu trabalhava, mas eu tava com o salário atrasado 5 meses, tá ligado? Ele foi mau caráter? Foi. Ele foi criminoso? Foi. Aí quando foi indiciado pela polícia... Olha só, Samuel, teve o caso de assédio no Instituto Max Planck. Foi um brasileiro que denunciou. Max Planck? Não sei que instituto Federal é disse que esse. nunca me chamou de racista. Ele organizou alunos contra mim, foi para as redes sociais, eu fui linchada. Eu fui achincalhada e fiquei como professora racista. A pessoa que mais lutou para discutir a questão racial na Universidade Federal de Pernambuco. Tá bom? Titular sou eu, não sou mais porque eu saí. Quem primeiro discutiu cotas raciais na UFPR fui eu. E fiquei de puta branca racista. Um bocado de feminista me chamando de puta branca racista. Mesmas que possivelmente hoje em dia estão falando mal de Silvio Almeida. Não estou defendendo agressor. Agora, o que eu não defendo é um linchamento canalha. É esse gozo que as pessoas têm nas redes sociais por achincalhar o outro. E se ele for inocente? Provavelmente ele não seja. Mas e se for? Porque quando isso foi denunciado, a ministra não veio a público, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E já crucificaram ele, como me crucificaram. Porque o menino que me acusou de racismo, ele nem mentiu. Ele disse, professora Liana Luz é racista porque ela disse em sala de aula que na Inglaterra sofreu racismo. Sofri, ignorantes. Na Inglaterra eu não sou branca. Não, deixa eu te... Não, então... Eu acho que aqui é uma questão terminológica, né? Você provavelmente experimentou uma discriminação étnica, mas não necessariamente uma discriminação étnica é uma discriminação racial, gente. Então, assim, o que você pode ter experimentado na Inglaterra é uma discriminação étnica, tá? Mas não necessariamente uma discriminação étnica. Gente, parem de perguntar se ela é latina, pelo amor de Deus, isso é um vídeo sério, gente. Mas não necessariamente você experimentar uma discriminação étnica quer dizer que você experimentou discriminação racial. Porque embora as duas possam se combinar, elas não são a mesma coisa, tá? Então eu acho que assim, é só uma questão terminológica. Gente, parem de perguntar se ela é latina, pelo amor de Deus. Partido urubista, vou tirar você, cara. Partido urubista? Não é possível, cara. Não, eu não disse que ela é uma professora mentirosa. Eu não falei isso. Ô, Vladimir, eu não falei que ela estava mentindo, cara. Eu só disse que ela pode estar confundindo. O que eu falei? Que ela pode estar confundindo. Que ela pode estar confundindo. Aí se eu falar que ela está confundindo, aí pode ser mansplaining. Aí fudeu, aí pronto. Aí foi. Vamos voltar pro vídeo. Puta merda. Puta merda. Eu sou latina e sou judia. Calma lá. Peraí. Calmou. Ai, meu Deus. Calmou. Olha só, calma lá. Por favor, gente, isso é um vídeo sério, galera. Pelo amor de Deus, mano. Você descaralha muito, porra. Na Inglaterra. Eu não sou branca na Inglaterra. Agora vejam, o que eu estou criticando, minha gente,
É esse linchamento virtual em praça pública, é o gozo que as pessoas têm em linchar. Qual a diferença dessas pessoas para os bolsonaristas? Nenhuma. O prazer sádico é o mesmo. É uma matilha, uma manada de agressores. E fizeram comigo o que estão fazendo com o Silvio Almeida, o que fizeram comigo. É provável, eu vou repetir, que ele seja um assediador. É provável. Mas você não pode, na denúncia, que nem foi ela que fez a denúncia. Não foi ela. E, de repente, todo mundo chamando ele de agressor sexual. E acabaram com ele. Isso é uma canalice. Fizeram com ele a mesma coisa que fizeram comigo. Agora tá aí um menino morrendo de medo, dizendo que nunca falou que eu sou racista, porque eu tenho um histórico. E o menino quis me destruir. Evita, dog. E não me destruiu porque eu sou forte. Porque eu sou forte, eu passei anos deprimida. Anos deprimida. Com medo de voltar para a universidade. Irmão, você criou um perfil, agora você foi, olha só. Você criou um perfil, você colocou o nome do perfil namorada do Samuel. Você pegou uma foto minha e você colocou uma porra de um cabelo loiro na foto e eu vou te tirar da live, cara. E você ainda entra na minha live e vai dizer que eu tô brigado com o barbeiro. Eu vou tirar você da live. E depois tá todo mundo dizendo que eu sou um ditadorzinho aí no chat. Depois tá todo mundo dizendo isso de mim no chat aí. Samuel é ditador da Ju. Não fode, caralho. Universidade. Inclusive, eu tinha um acordo com o reitor de quando voltasse, ele me dá da cota dele uma bolsa de pós-doutorado para eu sair, porque eu estava com medo de voltar para a sala de aula. Agora, cadê os alunos lacradores? Aí depois reclamam, os professores não querem trabalhar a questão racial. E eu, uma grande especialista, que primeiro discutiu, quiseram me tirar. Agora, sabe quem é que está dando a disciplina no meu departamento de sociologia? Ninguém. Porque está todo mundo com medo de ser chamado de racista. Isso é um crime. O que fizeram possivelmente é um crime. Ele pode ser criminoso? É possível que seja. Isso vai ser provado depois. Gente, assim, eu não quero concordar com essa pessoa, né? Mas assim, eu acho que a gente aciona esse... E você vai encontrar isso na universidade, mas também você vai encontrar outras coisas também. Você não vai encontrar só isso, tá? Mas assim, há uma enorme predisposição que a gente acione essas categorias de forma deliberada no espaço acadêmico. Muito, 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 muito. Assim como há também na sociedade também, fora do espaço acadêmico. Que a gente começa a acionar essas categorias o tempo inteiro, como se essas categorias de análise elas pudessem traduzir qualquer que seja a interação humana. E aí eu acho que é equivocado. Assim como eu acho que é um axioma, Samuel Sapão. Caralho, meu irmão, não é possível, mano. Não é possível, mano. Eu acho, tem que argumentar, tem que se defender. Eu acho equivocado? Eu acho equivocado você acionar o tempo inteiro uma categoria para compreender todo tipo de interação. Mas aí assim, daí a você se colocar como... Enfim, vamos lá, vamos terminar de ver o vídeo, né? Porque eu também, a postura de se colocar como alguém que eu fui, que não sei o que, eu também acho complicado, mas vamos lá. Quem faz isso também é criminoso, porque tem um gozo do linchamento em praça pública. Isso é um sadismo. Eu botei no meu Instagram. Saiam das redes sociais, vocês gostam, sabe? Eu disse, sabe quem não gosta? Isso não é justiça, isso é justiçamento. Sabe quem é que não gosta de instituições e de justiça? O nazismo e fascismo italiano. Vocês têm quem se espelhar. E sim, as mulheres têm medo de colocar. Tem, assim como eu tive, nunca denunciei esse canalha desse professor que me assediou sexualmente várias vezes. Inclusive, eu aluna dele. E depois eu colega dele. Nunca denunciei. Porque eu sei que não vai acontecer nada. Eu sei o que é. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser vítima. Eu tô falando assim, mano. Eu tô achando, assim... Eu tô achando o pronunciamento dela, assim, muito tomado por uma emoção, né? Assim, do que ela viveu e tal, né? E, enfim, eu não sei o que foi que aconteceu com ela e tal. Mas, assim, a gente encontra pessoas nas universidades... Gente... pode ser que eu gagofobia na live. Peraí, cara. Mano, peraí, cara. Tava respondendo a pergunta de uma pessoa aqui, cara. Gagofobia na live. Peraí, cara. Vladimir, peraí, cara. Dá uma segurada aí, porra. Dá uma segurada aí, pô. Tava respondendo o cara. Tu quebrou toda a linha de raciocínio aí, caramba.
Não é possível, cara. Agora, eu também sei o que é a canalice do lixamento. Desculpem, gente, porque eu estou lidando com duas questões que me afetam diretamente. Uma, violência sexual que eu sofri de um professor na universidade, e outra de ter sido... Tentaram me destruir. Eu vou dizer, eu sou muito forte. Olha aí, a querida tá... Assim, eu acho muito corajoso você... Eu acho muito corajoso você se expor desse jeito, né, gente? Porque, assim, é uma exposição, né? Você tá muito disposto a se expor, né? Se fragilizar, assim, né? Falar do que foi que aconteceu com você e tal. Urubu de Uruguaiana, liberto. Tá aí, gente. Vocês não estavam enchendo o saco aí por causa do Urubu de Uruguaiana? Tá aí ele na live aí, cara. Tá aí o cara aí, pô. Puta merda, viu, meu irmão? Porque, gente, isso é destruidor. Eu chorava aqui. E esse aluno Açaí. dizendo que eu tinha que morrer asfixiada pelo meu vômito. E um bocado de feminista nas redes sociais me chamando de puta branca racista. E outra coisa, são canalhas covardes. Porque pegam... Gente, isso aqui é muito sério, tá? Não é possível vocês fazendo brincadeira o tempo inteiro, cara. Samuel Axiomático mandou R$ 5,05. Acabei de escapar dos laboratórios de abstrações samuelicas. O Samuel cientista está no meu encalço, mas vou até o fim. Sai fora, cara. Sai fora. Covardes! Samuel, o que é categoria no contexto que você fala? Já viu o Gustavo Machado falando de acionar categorias e coisas do tipo, mas eu não entendo. Mano, acionar categoria é tipo assim... Tu vai entender a racialidade como uma categoria para compreender determinada situação. Aí você aciona essa categoria para você... Esfaqueado da pelada mandou R$ Não. Oi, Samuel, tive essa semana jogando bola. Tu joga MT, mano. Quando te ver sozinho, falo contigo. O que eu tô falando pra você, pô. O pai da Aulas. Molecote, agora esse teu nome aí, tu escaralhou, com todo respeito. Tá ligado? Porque, pô, esfaqueado da pelada, o que foi que rolou, irmão? Contigo? Que papo é esse? Mas tá aí o cara pra comprovar que a gente... Não, eu não jogo muito não, mano. Tem dias que eu... Pô, tá ligado? Mas a gente não joga tanto assim também, não. Calma lá. Tá bom? Olha só, categoria, mano, é o que você vai recorrer pra pensar a partir disso aqui, aquela relação, tá ligado? Com tudo que todos os significados que isso aqui pode te oferecer. Aí essa é uma categoria. Você vai analisar só a categoria? Não, você vai acionar a categoria pra junto a essa categoria mediar a observação e assim tentar, a partir da interação, uma análise. Qual que vai ser essa categoria, por exemplo? Racialidade. Então você aciona a categoria da racialidade pra pensar a interação. Tá ligado? Você aciona a categoria do gênero para pensar a interação. Por isso que a gente chama de categoria. É um axioma? Não é. Não é um axioma. Porque ciência social não trabalha com axioma. A gente trabalha com categoria, conceito. Tá ligado? Esse que é o papo. Eu também não jogo tanta bola assim. O cara falou que eu jogo muito, não sei o que, não sei o que. Não é isso, tá, gente? Não é desse jeito. A gente também não joga tanto assim. Tá ligadinho? Agora vamos voltar aqui. Que ela tá... Caralho, filhote, o bagulho louco. Mulher de esquerda. Até que vão atrás dos professores assediadores, que todo mundo sabe que assedia. Fica tudo caladinha. Agora podem ir atrás de professora de esquerda. Desculpem, mas era necessário alguém colocar isso, porque eu já estive dos dois lados. Número 3, pare de fazer arminhas com a mão. Querido, meu nome é Samuel, tá? E eu não sou número 3. Meu nome é Samuel Sadan, tá ok? Agora eu tô com a skin rara, Urubu de Uruguaiana. Tá aí, vocês estavam falando aí, tempo todo, ó, vocês estavam me linchando aqui, dizendo que eu não tava permitindo que o Urubu de Uruguaiana entrasse na live, tá? O que aconteceu com essa mulher, aconteceu comigo aqui nesse chat. E eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Tá certo? Eu não vou aceitar. Tá aí Urubu de Uruguaiana, tá aí Croizinha, tá aí, tá tudo certo agora. Tá ligado? Gozaram no Samuel. Opa, calma lá. Cidadão, vou te tirar da live, tá? Ser assediada sexualmente por um professor canalha, calhorda, que todo mundo sabe que é um assediador, e ter sido tentaram me destruir. Eu passei 2 anos deprimida. 2 anos deprimida. Por causa de um menino irresponsável, criminoso e uma horda de canalhas que se dizem feministas e etc, identitaristas canalhas. Que pegaram... Matador de jogador B mandou R$ 5.
Joga muito é Samuel? Bom saber. Matador de jogador? Não. Deixa eu te explicar. Eu não jogo tanto assim, cara. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não jogo tanto assim. Para com isso. Dá uma seguradinha. Tá certo? Dá uma seguradinha. Dá uma segurada, pelo amor de Deus. Para com isso. Para com isso, tá? Tu tá a cara do mendigo Genivaldo. Vou te tirar da live. Vou te bloquear da live, Jonathan. Mendigo Genivaldo? Pô, vai te tomar, com todo o respeito do mundo, irmão. Vai te tomar no cu. Com todo o respeito do mundo. Puta merda. Sai fora, caralho. Genivaldo é a porra. Não fode. Jogaram no lixo. Porque o menino resolveu que uma pessoa branca não pode trabalhar questão racial. Tá bom? Gente, isso aqui é um problema que assim, ó. Isso aqui é um problema que... Isso é um problema que a gente tem contrato. Porque assim, se você tem vamos pensar que a gente precisa dialogar. Inclusive, se a gente está falando de antropologia no Brasil, por exemplo, a gente vai precisar compreender na antropologia a dimensão racial de alguns aspectos raciais de determinados territórios que a gente vai precisar investigar. Para isso, você vai precisar dispor de uma literatura, de um referencial, que seja racializado, que acione a raça como uma categoria de análise, certo? Para dispor dessa literatura, desse referencial, você vai precisar ter uma disciplina. Então não é só que a gente quer... porque eu preciso falar sobre as relações raciais. Não é só isso. Você precisa ter referencial suficiente para pensar a racialidade e acionar a racialidade como uma categoria no momento em que você for fazer determinada pesquisa. Porque você vai ser atravessado por esse tema se você for analisar determinado território. Então não é só que eu quero uma disciplina para falar sobre relações raciais. Eu preciso ter. Só que vamos pensar, por exemplo, que você tem uma universidade, que essa universidade não tem um professor de cor. E que se tem esse professor de cor não quer falar sobre discriminação racial. Ele não quer desenvolver uma disciplina nesse sentido. Por quê? Porque ele não pensa a racialidade, ou porque nem todo mundo que é preto tem que falar sobre racismo. O cara pode falar sobre o que ele quiser. Vamos pensar nisso. Só que a gente precisa ter essa disciplina. E aí tem um professor branco ou uma professora branca que diz assim, eu vou assumir essa disciplina. Aí tem um monte de aluno que diz assim, mas ele é um professor branco, ele não pode. Meu irmão, fecha o cu, caralho. Fecha o cu. Fecha o cu. Porra. Fecha o cu, caralho. Se não tem um professor que quis a disciplina, teve um professor que quis, eu vou falar que ele não pode porque ele é branco? Eu preciso da disciplina, porra. Eu tenho que ter referencial. Quero saber se o professor... É óbvio que se fosse uma pessoa de cor ocupando aquele lugar, pra mim ia ser muito mais satisfatório. Você é verde. Urubu de Uruguaiana. Pelo amor de Deus. Olha só, tu tá na live, tu tá tranquilo aí. Não começa. Não começa. Pelo amor de Deus. Ela levanta uma questão importante. Só pega quando fala... Então, o que eu tô te falando, cara? Aí eu vou falar assim, não, esse professor não pode dar a disciplina, porque ele é um professor branco. Mas, gente, nenhum outro professor quis, eu preciso do referencial. Aí eu vou encher o saco do professor porque ele é branco. Você não pode falar sobre racismo, você pode falar sobre o que você quiser. Você pode falar sobre o que você quiser, desde que o seu ponto de partida seja a sua experiência. Você pode acionar a raça como uma categoria de análise. Claro, você é uma pessoa branca. Claro que você pode, só que você vai falar de onde? Do lugar de uma pessoa branca. Então é sobre isso que a gente está falando, entendeu? É bem mais sobre isso. Só que tem um monte de aluno, tem um monte de otário, que não entende isso. Fala assim, não, então, essa pessoa não pode falar sobre isso, porque ela é uma pessoa... Peraí, cara, não é sobre isso, cara. Não é sobre isso, foi proposta, você teve toda uma manifestação para que a disciplina fosse criada. A disciplina foi criada. Não teve um professor que quis pegar a disciplina, porque sabe que vai ter que lidar com um bocado de aluno que tem a língua maior do que o corpo. Que aluno de pós-graduação tem a língua maior do que o corpo, não sabe de nada. Tô dizendo que eu sou um. Não sabe de nada. Não tem metade da experiência que o professor tem. Mas para falar, parece que entende tudo do mundo. A língua maior do que o corpo. Aí os professores já sabem disso. Aí já sabem que é um tema super sensível. Eu não quero essa disciplina. Aí tá lá, a disciplina e ninguém quer. Ninguém quer pegar a disciplina, ninguém quer assumir a disciplina. Aí tem um professor que se dispõe a assumir a disciplina, e aí porque é um professor branco, não pode, porque não sei o quê. Cara, sinceramente, cara. Sinceramente, sabe? Então você está dizendo
que não quer saber a cor do gato desde que ele casse os ratos. Vejo que se mantém no extremo centro. Peraí, cara, não é isso que eu tô falando. Tô falando de um contexto muito específico. O que eu tô dizendo? Que um professor... 251 pessoas na live e 132 likes é muito pouco. O que eu tô dizendo, cara? Eu tô dizendo que assim, se nenhum outro professor quis, só esse professor quis a disciplina, eu vou falar que eu não quero a disciplina porque ele é um professor branco? Eu não posso fazer isso, cara. Porque eu preciso do referencial. E quem vai me oferecer o referencial é a disciplina. É óbvio que o que a gente quer eu não quero um professor negro para falar sobre racismo. Eu quero professores negros para falar sobre o que eles quiserem. Eu quero um professor negro para falar sobre o que eles quiserem falar. Não só sobre... Porque sabe o que acontece também? Que agora eu vou escaralhar mesmo, tá ligado? Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. Moço, pelo amor de Deus, moço. Sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando problema, meu irmão. Tu é o atrupiço, velho. Sai fora, cara. Sai fora. Que agora eu vou escaralhar também, tá? Você sabe o que as universidades federais fazem? Você é uma pessoa de cor. Você é um homem preto. Você é uma mulher negra. Você é uma pessoa de cor. Tá ligado? Você estudou a vida inteira determinada temática. Sei lá, você pesquisou a deficiência. Quando você chega na Universidade Federal para prestar um concurso, sabe qual que é a disciplina que eles te oferecem? Tensões raciais. Aí tu fala assim, então, cara, mas deixa eu te explicar. É porque a minha linha de pesquisa, desde que eu ocupei o espaço da academia, não foi para pensar relações raciais. Porque não é porque eu sou um homem preto que eu pesquiso racismo. Eu pesquiso outra coisa. Aí a universidade diz assim, pois é, mas aqui a disciplina que a gente tem pra tu é essa. Se tu quiser, tu fica. Se tu não quiser, tu sai fora. Eu acho complicado isso. Sabe? Quer dizer que porque a pessoa é uma pessoa de cor, ela tem que pesquisar relações raciais? Não, cara, eu não quero um professor na universidade que seja uma pessoa preta que esteja ali só para ensinar relações raciais. Eu quero professores negros ocupando todos os espaços. Eu quero um professor preto no curso de medicina. Eu quero um professor preto no curso de economia. Eu quero um professor preto no curso de psicologia. Eu quero um professor preto como reitor. E eu não quero só um professor preto, tá? Porque eu não quero a representatividade como resultado. Porque aí, de repente, a gente luta pela representatividade como resultado e pronto, tá ali. Tem uma pessoa preta ali, tá tudo certo. Não tá. Porque sabe o que acontece? Falar pra você... Agora eu vou escaralhar também. Foda-se. Agora eu vou escaralhar. Você fala com a maioria dessas pessoas, você fala assim, pessoas pretas no poder. Mulheres no poder. Pessoas LGBTs no poder. Classe trabalhadora no poder. Destituir a burguesia da principal ferramenta de gerenciamento da vida. Opa, peraí. Revolução das classes trabalhadoras. Eita, peraí. Superação do modelo de gestão da vida pela democracia social burguesa. Eita, peraí. Aí tu é radical demais. Peraí, cara. Então, peraí. Então, eu não tô entendendo. Não tô te entendendo. Sabe? Então é o que eu tô falando pra vocês, pô. O bagulho é complicado. Samuel Saran, gostaria de começar a antropologia, estudar antropologia brasileira. Poderia me recomendar alguns livros? Recomendo você começar com antropologia de maneira geral pra chegar na antropologia brasileira. Tá ligado? Os Argonautas do Pacífico. Já começa por aí. Samuel, agora papo reto. Depois de conversar com muitos doutores, você percebe que a maioria dos casos a cadeira já é criada com dono. Normalmente a competição rola quando a cadeira não. Então, é igual a empresas de tecnologia que fazem toda a movimentação para mostrar que são diversas e só contratam os funcionários para servirem de garotos propaganda. Basicamente. Use meu cupom COVARD, tá ligado? Lá na Growth. E vamos voltar pro corte, né? Então, assim, só a representatividade não basta, porque a representatividade não pode ser a última coisa.
A gente não tá lutando por representatividade, a gente tá lutando por transformação social. Não adianta você ter uma pessoa preta numa posição de poder que aquela pessoa seja uma otária. Não adianta. Não adianta, a gente tá... O que é que a gente quer? A gente quer transformação social profunda. Não é a ocupação de um lugar de poder, é a destruição daquele lugar de poder. Para que a gente reconfigure, para que as relações não sejam pautadas por uma verticalidade, mas por uma horizontalidade. Não adianta eu ter uma pessoa de cor que é minha chefe e a pessoa de cor que é minha chefe está servindo ao interesse da classe dominante. Isso não adianta. Adianta de quê? Não faz nenhum sentido, gente. Não, porque agora o presidente é uma pessoa de cor. Aí o presidente tá lá assinando o decreto para banqueiro ganhar mais e a gente tomar no cu. O que adiantou? Não, porque o Barack Obama era uma pessoa de cor, patrocinando guerra tanto queira no Oriente Médio, destruindo o país com a política etnocida. Não entendi. Não, tudo bem, ele é um cara de cor. Tá fudendo um monte de outro país. Não, que o presidente é um homem de cor. Aí é o Fernando Holliday. Todo mundo, ó, tomando no cu. É foda, cara. É o que eu tô te falando. Trabalhei no... Colunas Tortas. Trabalhei numa agência de marketing em que a maioria das lideranças eram mulheres. Todos botavam no nosso butico. Não preciso nem falar, pô. Não preciso nem falar. Minha ex-chefe era uma mulher preta, mano. Tá ligado? Doutora em psicologia, uma mulher preta. Tatuagem do feminismo bem aqui. Me trancou dentro de uma sala com 3 pessoas. Botou um papel na minha mão, uma caneta e disse: tu só vai sair daí quando tu assinar a tua demissão pra gente não te pagar nenhum direito. Sabe? De que adianta você ser uma pessoa de cor? Não adianta de nada, irmão. Se na primeira oportunidade tu vai fuder outra pessoa, de que adianta, gente? É disso que a gente tá falando, pessoal. Obama devolveu a Líbia a idade da pedra. É disso que a gente tá falando. Sabe? Não adianta, mano. Eu sinceramente, eu vou te falar uma parada. Eu não vou ficar com o que eu vejo de ti. Eu não vou ficar com o que tu me fala. Eu vou ficar com o que eu vejo de ti. Tá ligado? E se eu ver que tu é uma pessoa otária, eu quero nem saber. Se tu é uma pessoa branca, se tu é uma pessoa preta, o que é? Tá ligado? Que às vezes a gente esquece disso, né? Ele disse, quando a ouvidoria foi lá, sabe o que ele disse? Eu vim pagar a disciplina da professora Lia. Tá aí, ó. Tá falando mais, ó. Não adianta de nada a gente ter uma presidenta se a mulher for a Margaret Thatcher. Não adianta... Não, agora a gente tem uma presidenta mulher. Quem é a presidenta? A Michelle. É foda. Agora a gente tem um presidente preto, que é o presidente Fernando Holliday. Fernando Holliday. É foda. Imagina aí. Irmão... É de cair o cu da bunda. Agora a gente tem uma presidenta. Quem é? Damares. Puta merda. Ana, porque uma professora minha do Movimento Negro disse que ela é excelente, mas eu não quero uma professora branca trabalhando a questão racial. Tem que ser negro. O que é isso? Que mundo é esse? Se isso não é fascismo, é o quê? Só a pessoa negra? Eu não posso compreender o que o negro vive? Mais ou menos. Mas assim... você vai... vamos pensar que você... Pra gente não confundir aqui terminologias também, tá? Vamos pensar que você vai trabalhar a disciplina da racialidade. Tudo certo. Mas será que você vai conseguir construir essa disciplina como referencial partindo da sua experiência, que é, por exemplo, o lugar da branquidade? Porque dá pra você organizar uma disciplina que seja da racialidade, desde que você trabalhe o lugar que você ocupa para pensar as identidades raciais no Brasil. Que seria a branquidade, por exemplo. Que a gente tem pouquíssimas disciplinas para trabalhar a pessoa branca como uma particularidade étnica. A gente tem pouco. A gente quase não pensa na branquidade. A gente pensa muito na negritude, a gente pensa muito na discriminação racial a partir do lugar das pessoas negras, pessoas de cor, mas das pessoas brancas a gente não pensa. Tá aí, você tem uma ótima oportunidade. Então eu acho que seria muito oportuno. Boa noite, Samuel da Ban. É Samuel da Ban? Pois eu vou te tirar, tá? Gosto de como o Samuel muda de cor a cada live. Assim ele deixa a live mais inclusiva possível. Ai, meu Deus do céu, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Eu sou judia. Eu não posso compreender o horror que o palestino vive. Ela é judia, tá aí, cara. Fala, Saddam, se precisar diminuir imposto, resolver pontuação de CNH ou precisar de documentação internacional legítima, dá um salve. Não, cara. Irmão, Zé Curubu? Não. Não faz... Cara. Peraí, caralho. Não fode, Zé Curubu. Peraí, cara.
Pô, bicho, tu quer me complicar, irmão? Estão me dizendo, então, que humano não é possível? Ignorantes. O humano é a capacidade do simbólico. O simbólico, eu me descentro de mim e eu consigo compreender o outro. Eu não vivo a dor do outro, mas eu compreendo a dor do outro. Mas aí o que a gente tá te falando é assim, mulher. Calma lá também. Calma lá, pra tu não escaralhar. O que a gente tá te falando? Tu é uma pessoa branca, que tu vai construir uma disciplina sobre racialidade, tu vai precisar compreender e explorar o lugar que você pode ocupar nessa discussão. E aí tu tem um caminho muito oportuno para tu construir um pensamento racial que centralize a branquidade. Por quê? Porque você é uma pessoa branca. Então, construir um caminho... Aí, assim, você pode mencionar, você pode, inclusive, construir um referencial para essa disciplina, pensando como as relações sociais são... As relações raciais são conduzidas, foram conduzidas no transcurso histórico, até o momento, e acionar a branquidade como uma categoria de análise para pensar essas relações. Porque eu acho que seria oportuno. Eu acho. Eu acho que seria oportuno. Tá ligado? Porque vamos pensar como... Porque eu acho que a gente tem pouco disso, pô. A gente tem muitas pessoas pensando nas relações raciais a partir do lugar da experiência das pessoas de cor, mas o lugar das pessoas brancas a gente tem pouco. Tá ligado? Então acho que você poderia trabalhar nesse sentido aí, mano. Mas enfim, quem sou eu, né? Agora sim, se teve a disciplina, se a disciplina foi afetada, não teve um professor que quis porque teve medo dos alunos, e tu foi a única que teve coragem, aí não tem muito o que fazer, né? Eu sou branca, eu compreendo a dor do negro. Eu sou judia, eu compreendo a dor do povo palestino. Não preciso ser o outro. Sabe quem incendia o mundo assim? Sabe? Seus lacradores, os nazistas. Os nazistas é que diziam que não existe possibilidade de compreender o outro. Os nazistas e vocês, fascistas, lacradores, cheios de ódio. Pronto, desculpem, me emocionei, mas é isso. Alguém tinha que dizer... Eita porra. Aí eu acho que ela deu uma esticada na corda. Aí eu acho que ela deu uma esticada na corda nesse final. Aí eu acho que esse final ela deu uma esticada na corda. Mas assim, eu acho que ela deu uma esticada... Vamos ver os comentários, vamos? O jogo, hein? Vamos ver os comentários do vídeo, gente, pra gente ver? Vamos lá. Os comentários. Gostei dessa mulher, corajosa, vai contra a multidão de linchadores. Liana Lewis foi minha vizinha de bairro. Madalena foi minha professora na Federal. Sempre foi alvo de polêmicas na Federal e nos movimentos populares daqui. Tinha uma eletiva dela, Relações Étnico-Raciais, que era dada em Antropologia. Antes era uma eletiva que era bem disputada em vagas. Depois dela passou a não dar mais a cadeira, porque ela viveu um lixamento na UFPE. Até hoje sobreviveu a isso, tudo que ela falou. Procede, difícil. Olha aí, gente. Corajosa professora, máximo respeito, parabéns pelos argumentos, professora. Lembrando que tivemos exemplos recentes com Dani Calabresa e a Patota acusando Március Mellin. Március Mellin? O que foi que aconteceu com os dois, gente? Essa é o tipo de acusação que, mesmo que ela prove inocência, já está condenada pelo resto da vida. Muito foda, lavou minha alma. Essa professora falou tudo. Estou solidário com a sua causa, professora Liana. Parabéns pelos posicionamentos e minha solidariedade. Assertiva, parabéns pela coragem. Parabéns pela... Olha aí. Olha aí, meu irmão. Muita gente do lado de professora Liana, viu? Muita gente do lado de professora Liana.